Tá começando mais um Quero Sim, o podcast oficial do Listas Magalu. Eu sou Pedro Ivo Brito, junto comigo, minha digníssima, excelentíssima, babíssima. Oi, gente. E hoje a gente tá gravando esse episódio às 5 da manhã. Brincadeira, não é às 5 da manhã, mas a gente tá aqui com Carol Castro. Oi, tudo bem? A noiva que casou às 5 da manhã. sim. Aposto que você já viu alguma coisa. Se você é noiva, algum momento meu vídeo vai aparecer pra você. Exatamente. Essa história pegou a internet até hoje, todo mundo já ficou, né? O bordão pegou. Sim. E é quase um sobrenome agora. É, a noiva... Não, as pessoas, às vezes, quando eu tô na rua, me reconhecem. Você é a noiva que se casou às 5 horas da manhã. Não sabe nem meu nome. Mas o noiva que casou às 5 horas da manhã, sim. Maravilha, seja muito bem-vinda. Vai ser um excelente né? papo. Obrigada. Obrigado pelo seu tempo. Pelo seu tempo. Não é 5 horas da manhã, tá, Não. gente? É, Mas você pode brincadeira. assistir às 5 horas da manhã, não Só tem pra problema. relembrar. Só pra relembrar. Carol, assim, a pergunta que não quer calar. Por que às 5 da manhã? Conta como começou isso. Então, acho que o horário levou... A gente escolheu esse horário por conta do local que a gente escolheu. Então, a nossa ideia inicial sempre foi se casar num lugar que fosse mais urbano, vamos dizer assim. Então, eu sempre gostei dessa vista de prédios e essas coisas assim. E quando a gente escolheu o local que seria no Heliponto, seria legal que se a gente ou casasse no pôr do sol ou no nascer do sol. E no pôr do sol, a gente teria que fazer um casamento de noite, né? Uhum. Só que a gente não é muito dessa vibe de noite, a gente é muito mais o dia mesmo, sabe? E aí a gente pensou, então a ideia inicial, inclusive, era se casar, tipo, umas 10 da manhã. Só que aí eu fiquei pensando, poxa, eu acho que se a gente casar 10 da manhã, as pessoas vão ficar com um sol muito forte na cabeça, porque é um heliponto, eu não posso mudar a estrutura do lugar só porque eu vou Colocar casar. uma tenda. Exato, não dá, eu tenho que me adaptar ao local. Então eu pensei, poxa, já que não dá pra ser, já que eu não quero, né, no caso, às 5 horas da tarde pra pegar o pôr do sol, por que não no nascer do sol? Excelente. Fora que seria muito lindo a vista, né, e teria esse presente mesmo junto com o casamento. E tem toda uma questão poética, né? O nascimento Sim, mesmo exato, de uma... Exatamente, É. então o nascer do sol é o nascer de um novo dia, que é o nascer de uma nova vida nossa também. Sim. Muito legal. Então, foi o começo, mais ou menos, de tudo, né? E aí, por esse motivo que a gente escolheu casar às 5 horas da manhã. Sensacional. E aí, um belo dia você falou, Como é que começou isso para efeito de redes sociais? Eu já tava fazendo o meu diário da noiva na internet. E eu tava contando um pouquinho das coisas e tudo mais, porque eu também consumia muito esse conteúdo. Então, eu falei, vou fazer o meu diário da noiva também. E aí, eu peguei no começo eu ficava um pouco receosa de falar que eu ia me casar às 5 horas da manhã. Eu, sei lá, com medo do que as pessoas iam falar e tal. Aí até que depois de um tempo já que eu tava fazendo o diário da noiva, eu falei, quer saber? Eu vou falar, dane-se. E fiz um vídeo e foi aí que o negócio viralizou, assim, numa proporção. Foi muito fora da minha bolha, vamos dizer assim. E aí aconteceu tudo. Aí muitas pessoas... Eu levei muito hate, mas também muitas pessoas... Mas por que hate? Conta um pouco. Assim, eu também não entendo como é que as pessoas ficam bravas com um casamento que elas não vão. Exato. Não é que são os convidados, né? Mas muita gente, tipo, nossa, que sem noção. Nossa, você não pensa nos seus convidados. Nossa, espero que chova. Nossa, gente! Achando coisa ruim, sim. No começo foi muita gente assim, mas também teve muita gente, nossa, que legal, vou acompanhar. Já teve gente que já diferente- casou às 5 da manhã por inspiração. Não, mas eu Mas- recebi muitos relatos de noiva que já casaram antes de mim. Ó. Tipo, na praia. É porque, assim, o diferente, ele causa um estranhamento. E Sim. nesse caso, assim, é um estranhamento positivo, né? É uma coisa muito legal. Acho que Sim. tem toda essa poética, toda essa temática envolvida. Sim. Então, eu só vejo com olhos... mas, obviamente, a internet é um lugar, né? Que vai Tem todo mundo. sempre gerar esse ruído. Sim. Aham. E me conta, assim, sobre dificuldades. Qual foi a sua maior dificuldade nesse processo, né, de criação e produção desse casamento? Por ser 5 horas da manhã, eu acho que não teve nenhuma, como assim, vamos dizer, dificuldade. Eu acho que a maior dificuldade que a gente encontrou foi por conta do local que a gente escolheu. Tá. Por ser num heliponto. Então, tudo teve que ser trabalhado
num lugar que a gente não podia fazer nada. Uhum. Não podia mudar, eu preciso pregar alguma coisa no chão. Não pode, porque eu não posso danificar o local. Porque é um heliponto que as pessoas Sim, usam. tem questões técnicas, né? Exatamente. Então, eu acho que essa foi a nossa maior dificuldade do que o horário em si. Fornecedor, assim, Não, Foi tranquilo. inclusive, muitos fornecedores ficavam, tipo, super empolgados, porque também é algo pro portfólio deles, né? Porque nunca ninguém fez isso, vamos dizer. Pelo menos eu não conheci, Sim. e provavelmente eles também não. Então, eles ficavam super empolgados, mas eu acho que a pessoa, assim, o fornecedor que mais sofreu, vamos dizer assim, por conta do local, foi, por exemplo, o nosso decorador, que, cara, ele teve que se virar pra poder fazer o negócio ali em cima. uma montagem e desmontagem. Sim. Super rápido. Sim, e também não pode começar muito antes. Então, começou, por exemplo, acho que às 10 horas da noite do dia Anterior. 10. A gente casou dia 10. Então, foi no dia 9. Uhum. É. Tá. Então, não foi um período assim... Tem casamento que começa dias antes a montagem. Exatamente. E o Tem nosso muitos não. espaços até que, assim, faz essa cobrança, né, dos dias de montagem, Sim, né? aham. Ali E o teve nosso- que, literalmente, ser E um daí, se vira nos como 30. que foi a escolha da data em si? Porque você deve ter estudado muito, né? Por conta Cara, do foi a tempo. coisa mais difícil que eu É, já fiz na eu minha vida. imagino. Porque a gente trabalha com adivinhação, né? Exato. É a adivinhação É do 50-50. tempo. Uhum. Então, no começo, quando a gente tava falando com a nossa assessora e tal, ela, olha, vocês precisam escolher um dia. Aí eu falei, meu Deus, como que eu vou saber que não vai estar chovendo nesse dia? Como é garantido? Como é que eu garanto? Exatamente. E eu lembro que eu fiquei, tipo, semanas, assim. E eu tenho uma fé, uma conexão com Deus e tal. E eu comecei a orar muito. Falei, Deus, pelo amor de Deus, me dá uma data aí, sabe? Me dá alguma coisa. Manda. Lá no sinal. E aí eu pensei, a gente tava entre outubro e novembro. Só que outubro, eu pensei que, poxa, outubro, 5 horas da manhã, é muito mais provável de estar frio do que novembro. Porque novembro é mais perto de dezembro, que é calor. Uhum. Então essa foi a minha mente. Falei, tá, então vamos novembro. Tá, quando de novembro? Muito final de novembro, eu acho que as pessoas já estão mais no Natal. Então, no começo de novembro, eu falei, ai, sei lá, eu não lembro como, tipo, coisou assim o dia 10, mas eu só pensei, eu também queria que fosse um número que não fosse, tipo, 15, fosse, tipo, o 0 na frente, sabe? Sei lá, Sim, eu acho que é inteiro, mais bonito, número inteiro. assim, Número 10, né? Escolheu bem. Aí eu falei, então vai ser no dia 10. E, cara, na semana inteira do meu casamento, na minha cidade, choveu muito. De segunda a sábado. Choveu muito, não teve um dia de sol. Um dia. É porque tem gente que fala também do negócio da lua, que a lua interfere também, não sei Sei A o quê. lá. numerologia. É, enfim, não sei. já veio noivo aqui que, tipo, escolheu a data pela numerologia. Tipo, Não, muita gente. Não fui nisso, não. Tem muita gente que, assim, às vezes não tem nem o noivo, nem tá certo já ali. sabe a data. Mas a data já tem. Então, já ocupa ali, ó, tem a caixinha montada. Sim. Não, mas o nosso não. Foi mais por conta disso mesmo. E graças a Deus fez sol. E assim, pra efeito de uma curiosidade, a gente tá falando ali quantas pessoas, o seu casamento? Foram 53. 53. Dentro desses convidados, né, teve alguém que trouxe isso à tona, que teve em rede social, tipo assim, não vou porque 5 horas da manhã, isso foi um empecilho? Então, na verdade, a gente convidou mesmo, enviou o convite pra 83 pessoas, Olha, se eu não me quebra- engano. é pouca. Baixíssima. E aí, só que muitas pessoas da nossa família, tanto minha quanto do meu marido, são de fora da nossa cidade, não é de São José dos Campos. Então, a família dele, por exemplo, é toda de Minas, a minha família é daqui, da Grande São Paulo. E aí, as pessoas que não foram, a maioria foram da família dele, de Minas, que muita gente com filho pequeno e tudo mais. Então, a gente meio que já sabia Tá. que eles não iam, porque a gente sabe que a logística não é fácil, sabe? Sim. Enfim, é um esforço que você tem que fazer mesmo, sabe? Não é um casamento, às 7 horas da noite, beleza, vou. Não, você tem que fazer um esforço sem ir no Sim. casamento às Não é 5 nem- horas da Não manhã. entra nem no quesito de consideração e tal, é realmente a logística, né? Exatamente. Então, tinha várias tias do meu marido que tinha filha pequenininha. Então, é um esforço bem grande. E vocês, assim, super certeiros no horário. É Sim, 5 não. horas, não abro mão. Definitivamente não. Mas vou te falar que antes da gente escolher o horário às 5 horas da manhã, quando a gente pensou, né, assim, nossa, e se for às 5 horas da manhã? Eu falei com a minha família antes. A gente tem um grupo de família, eu mandei, gente. Botou uma e se enquete eu me no grupo da eu família. realmente coloquei. E se eu me casasse às 5 horas da manhã, vocês iriam? Aí as minhas primas, cara, você é maluca, mas eu iria. Então todo mundo, assim, achou, nossa, que maluca, mas,
cara, é uma experiência na vida, assim. Não é uma coisa... então. Exato. Eu acho isso muito legal, porque assim, e você pegou o gancho muito bom pra trazer isso como uma temática, né, para suas redes, pra contar de tantas outras, né? Sim. Então, nesse meio do caminho todo, você contou de várias coisas. E me conta um pouco desse processo, como que é isso hoje pra você, né? Tipo, porque o casamento aconteceu e depois você foi sempre trazendo atualizações e tudo mais. Então, eu vivia literalmente só pra falar disso na internet, né? Então, todos os meus conteúdos eram só noiva, 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 noiva. E aí, depois que passou o casamento, eu pensei ainda, vou fazer um pouquinho do pós, mas eu vou mesclando com lifestyle, enfim. Só que chega uma hora que a gente cansa. Então, eu fiquei, tipo, até minha assessora do casamento veio falar comigo, Carol, você devia estar postando mais vídeos do casamento. Eu, cara, eu não aguento mais. Pode fazer mais festas, pode fazer todo aí ela ano falou, pode você fazer. tem que fazer uma renovação. Eu falei, mas é claro que eu vou fazer uma renovação. Mas, enfim, eu acho que... Assim, eu falei literalmente tudo que eu já tinha pra falar, sabe? Foi muito gostoso, é uma época muito boa. Assim, eu vou lembrar pra sempre, principalmente porque eu tenho tudo isso registrado. Então, foi uma maneira, assim, muito gostosa de eu lembrar de tudo isso. Mas... agora eu fico mesclando entre esses outros conteúdos. E entrando nesse ponto, né? Hoje, se você fosse casar novamente, o que você faria diferente? O horário eu sei que não mudaria, né? Cara, eu acho, tipo assim, se fosse casar novamente ou uma renovação. A renovação eu acho que eu não faria às 5 horas da manhã. Mas se eu fosse casar de novo, eu faria igual. Igual? Eu faria igual. Porque foi... Cara, tem coisas na minha vida que acontecem que eu fico, será mesmo que eu vivi isso? E eu só tenho certeza que eu vi porque tem foto e vídeo. E o meu casamento foi um desses acontecimentos da minha vida. Que legal. Que eu fico, caramba, mas será que eu vivi isso mesmo? Daí eu vou lá no meu Instagram e vejo fotos, eu falo, caramba, é uma eu realização vivi de um isso. sonho. Sim, tipo, é tão irreal que eu fico, caraca, eu vivi isso mesmo, sabe? Então foi muito gostoso, eu não mudaria nada. E quando você chegava para os fornecedores, né? Creio que na primeira reunião, quando todos, né, perguntam qual o horário, quantas pessoas, tal, acho que todo mundo se assustava, Sim, né? eles falavam, nossa, sério, mas explica mais sobre isso. E não sei ninguém o foi quê. reluzente, assim, de tipo, ai, não, esse horário eu não consigo atender. Não. Ah, Muito legal. pelo contrário, a Toparam. gente inclusive ganhou alguns descontos a mais por conta deles quererem fazer parte disso. E também que é um horário, né, que ele fica ali um horário alternativo, né? Então, para eles também é muito bom, né? Sim, e eles podem fazer portfólio, outro casamento também Exato. no mesmo dia. Exato. Coisa que um casamento às 5 horas da tarde não rola, né? E assim, as pessoas que foram, né? Eu acho que todo mundo achou super interessante, Sim. né? Essa participação. Aham. Seus pais, família, tudo mais. Conta um pouco desse lado do feedback, né? Das pessoas que estavam ali participando com você. Cara, eles ficaram muito empolgados, muito mesmo. Então, a minha família que veio de fora da cidade, eles foram um dia antes, ficaram hospedados na casa do meu pai. E era mais ou menos umas 6 horas da tarde, e aí eu tava pretendendo dormir, porque minha madrugada da noiva Porque daí começava meia-noite. tu acordou meia-noite pra Sim, começar a se Se arrumar, exatamente. Então eu precisava dormir um pouquinho. O meu pai me liga, Carol, vem aqui pra casa, a gente tá fazendo churrasco. Eu, mano, Não dá, querido. vão dormir, cara. Só que eles estavam tão, sabe, É um enérgicos, casamento diferente. que estavam lá fazendo churrasco 6 da tarde. Então, praticamente quase ninguém dormiu. Foram virados. Olha, então foi ali um after quase. Sim, foi quase um... Por isso que teve tantos... eu fiz um vídeo depois, quantas coisas foram... Os números do nosso casamento. Ai, E aí eu tinham lá as assisti. doses de café que foram consumidas. Foi muita, Cara, né? Foi, tipo assim, muita. Bateu o recorde, bateu o recorde. Mas é porque o povo não dormiu, né? Mas foi por causa disso, mas todo mundo tava super animado. E aí a cerimônia aconteceu lá, e aí depois contam. Aí, a cerimônia foi no Ele Ponto, Tá. e aí depois acabou... Começou às 5, terminou às 6, aí das 7 às 8 a gente teve um coquetel ali mesmo no Ele Ponto. E aí depois todo mundo desceu pro primeiro andar, porque era um prédio. E aí no primeiro andar foi a nossa recepção. E aí durou até. Aí acabou umas 11. Era pra acabar às 11. Tá. Meio-dia minha família tava querendo ir pra outro churrasco. Meu Deus, Minha a sua família não tem é- fim. sua família é Eles- animadíssima. Não, e sem bebida alcoólica, tá? Eles são malucos mesmo, assim, de natureza.
Então foi até bom ser às 5 horas da manhã, porque se fosse Sim. Nossa, 10 eu não ia horas da aguentar. noite já tá. Não, era 11h30, minha tia Carol, a gente vai lá pra casa do seu pai, no churrasco, você vai, eu não aguento mais. Acaba, pelo amor de Deus. Mas aí umas 11h30 acabou mesmo, aí até o pessoal ir embora, foi mais ou menos umas meio-dia e meio, mais ou menos assim. Legal. E você fez uma live, vocês fizeram uma live, né? Sim. Pra Foi. mostrar muito. Eu achei isso, assim, fantástico. Pelo Todo mundo fato de pedia. trazer pessoas, né? Outras pessoas que acompanharam esse processo, Porque muita né? gente se sentiu, acho que, próxima de ti, né? Por compartilhar Sim. todo esse conteúdo. Ah, quero A Babi, participar do casamento. a Babi, ó, fãzoca de vocês. Que legal. Mas sim, todo mundo. Na verdade, o que me pediam bastante era sorteio algum convite do seu casamento. Daí eu ficava, não dá pra eu fazer isso. Pra renovação você pode. Talvez, quem sabe. Aí eu pensei, tipo, para as pessoas se sentirem próximas, eu posso fazer a live. Então, todo mundo acompanhou o processo. Poxa, nada mais justo do que as pessoas também acompanharem o dia, né? Como se estivesse vivendo ali. Então, por isso que eu decidi fazer a live pra todo mundo acompanhar. E eu achei que não. Falei, cara, é 5 horas da manhã, eu não acho que vai ter muita gente, né? Aí eu lembro que um pouquinho antes de eu entrar, isso devia ser, eu acho que umas 5h10 da manhã, eu entrei na live pelo meu celular. Tinha acabado de começar. Meu, tinha 1000 pessoas na live. Esperando. 5 da manhã. Eu É. fiquei, gente, vocês não dormem? Como Tipo assim? tipo isso. Eu acordei e já entrei. E eu fiquei chocada. Mas eu acho isso muito, muito especial, porque você cria um envolvimento com as pessoas e o seu trabalho pós também, né, até hoje falando desse assunto e tudo Sim. mais. Então acho que isso é muito, parabéns. Obrigada. Isso é uma construção de marca, né, de Sim. identidade. Você se tornou, né, a noiva noiva que do casou casal. às 5 horas da manhã. Sim. E me conta assim sobre planos, né? Você falou que tá agora mesclando com outros assuntos voltados para lifestyle. Mas dentro do segmento de casamento, o que você tá mais enxergando em termos de conteúdo, de demanda mesmo, dúvida do público? Então, eu sigo fazendo alguns vídeos, mas é mais realmente respondendo dúvidas. Então, por exemplo, as pessoas falam, ai, mas e a sua maquiagem? Você não comentou, tipo, por que que você escolheu isso e tal? Aí eu vou e faço um vídeo. Ou Legal. casei de cabelo solto. Geralmente noivas casam de coque e tudo mais. Então as pessoas, nossa, mas por que que você teve essa escolha? E era algo que eu não falei antes, né? Até porque senão perderia a graça falar como é que eu ia me casar. Exatamente. Aí eu faço vídeos mais assim, respondendo, sabe, essas dúvidas que as pessoas têm. Mas agora de conteúdo, assim, coisas novas, eu não tenho, porque, enfim, eu não tô mais planejando um Buscando isso, casamento, né? Sabe o que eu vi, que eu acho, um jornalzinho? Ah, sim. Eu que a achei gente super fez. legal. Tipo, tu entregava no final, é isso? Sim, a gente colocou na recepção do nosso casamento esse jornal. Aí ele foi todo escrito como se a gente realmente tivesse saído no jornal. Então, tipo, comentando Eu achei sobre a super gente, legal. sabe? Ah, Carol e Fábio se casaram na manhã de 10 de novembro, às 5 horas da manhã, com o nascer do sol, tal. E aí, dentro do jornal, a gente fez algumas brincadeirinhas. Então, tipo, teve o Oscar do convidado. Então, por exemplo, Eu achei quem muito respondeu legal. o RSVP primeiro. que demais. Eu achei Acho isso muito legal. Sim. Eu acho que essa sensibilidade em termos de tudo que tange o assunto casamento, né? Que é um assunto inesgotável. Você pode pensar em várias Mil coisas, ideias, né? sim. Só que eu vejo que, assim, o cuidado com esses detalhes, ele é tão maior do que a decoração que tá caindo do teto e tudo mais. Ele fala tão mais, né? Sim. E dentro desse processo de vocês de casamento, de planejamento, qual que foi a parte, assim, que eu sei que você, assim, encabeçou, fez tudo. Obviamente, né, teve ajuda, o noivo ajudou? Ele dava algumas opiniões. Mas assim, como eu que tava nesse meio, as ideias acabavam sempre partindo de mim, né? Algumas coisas ele falava e tal, mas eu sempre perguntava a opinião dele, afinal eu não tava casando sozinha. Sim. Mas sempre que eu surgia alguma ideia, por exemplo, esse do jornal, ele me ajudou a montar todo o escrito, né, que a gente colocou no jornal. Então eu falava, amor, o que você acha disso? Daí, não, mas coloca assim, acho que vai ficar melhor. Enfim, ele ia dando algumas ideinhas assim, sabe? Mas, como eu que tava literalmente 100% vivendo isso Profissão todos os noiva. dias, profissão noiva, literalmente, as ideias acabavam partindo de mim. E nesse meio do caminho, planejamento, teve que mudar, teve que alterar, teve que abrir mão de alguma coisa em detrimento de outra.
Como que foi esse processo pré-casamento? Porque muita gente que tá assistindo a gente, né, fica com aquele frio na barriga, né? Sim, aham. Porque uma coisa que a gente sempre fala aqui, né? Casamento o processo, né, de criar essa festa, dessa narrativa, a cerimônia, grande ou pequena, sempre planejamento, sempre você vai ter que abrir mão de alguma coisa, porque não cabe duas coisas no mesmo casamento, né? E como que foi pra você? Cara, eu tô tentando me lembrar alguma coisa que a gente tenha... Tipo, do bar, da música, da decoração, do... eu acho Do que da buffet. música, assim, foi algo que teve um impasse, assim, pra gente. Porque eu gosto muito, a música que eu falo da banda pra recepção, sabe? Então, o meu gosto musical é muito diferente da minha família, assim. Eu gosto de pop e coisas assim, vamos dizer assim, mais internacional. E aí a minha família não toda, mas assim, mais o meu pai, família próxima mesmo de casa, adoram sertanejo. E eu não suporto. E aí, Vai ter que agradar. Sim, e aí quando a gente foi ter reunião com o pessoal da banda, aí a minha assessora falou, tá, mas e aí, qual vai ser o estilo musical? Eu falei, então, vai ser pop dela. Mas e se as pessoas não gostarem? Eu falei, mas vai ser o meu casamento, vai ter que tocar isso aí. Então, assim, tem alguns estilos musicais que eu falei ok, mas é um que eu definitivamente não. Aí foi o sertanejo e funk também. Então, mas aí eu deixei eles mais soltos, assim, o pessoal da banda, né? Eles falaram, eu posso sentir o público, né? Se tipo, tem alguma música que a gente tá Que cantando. anima mais. E anima mais, e a gente pode, sabe, ir pra esse caminho. Eu falei, sem problemas, desde que não seja sertanejo ou funk. E deu super certo, graças a Deus. Eu jurava que meu pai ia lá pedir algum sertanejo, porque ele é o fã número 1 de sertanejo, mas ele não foi. Ele tava entretido com o Comportado. pessoal lá. Deixa pro churrasco depois, sertanejo. Mas eu acho que essa foi, que eu me lembre, foi a coisa assim que a gente teve que abrir mão, assim. Aí a gente teve que vender o nosso carro também, né? Na preparação do casamento. Que entra muito nessa narrativa, na história, né? Exatamente. Olha que... Então, mas era algo que, assim, quando a gente começou a planejar o nosso casamento em janeiro, a gente trocou de carro, comprou esse carro que a gente vendeu. E aí, desde quando a gente começou a planejar, a gente já sabia que, se precisasse, a gente tinha esse dinheiro ali, tecnicamente guardado, mas a gente estava usando. Então, quando foi chegando mais perto do casamento, eu acho que foi em agosto, aí o Fábio virou pra mim e falou, amor, a gente vai ter que vender o carro? Aí eu falei, poxa vida, tá bom. Tudo bem. Mas assim, eu acho que é muito a maneira também como você leva as coisas, sabe? Eu poderia ter ficado super chateada, eu poderia ter chorado. Isso causaria, eu acho que um outro impacto na vida dele. Enfim, todo o processo, assim, do casamento, sabe? Sim. Então eu falei, poxa, tá bom. A gente vai ter que vender o carro. No pior das hipóteses, isso ainda vai virar um conteúdo que eu vou fazer na internet. Exatamente. Então, cara, carro... Aí ele, amor, carro a gente compra outro. Tá tudo bem, entendeu? E isso é um momento muito único, né? Muito importante. Exatamente. Mas também mais um ponto aí da característica de vocês, né? O planejamento. Esse planejamento, quando muito bem feito, você tem até essa reserva, essa válvula de escape, né? Isso também, e principalmente quando você olha pra isso como um personagem da narrativa. Sim. Fantástico. Então, eu não deixei como essas coisinhas, assim, que poderiam, ter tornado o processo mais cansativo, irritante, desgastante. Então, eu acho que é muito a maneira como você vê também as coisas, sabe? Porque é uma realidade, né? É casamento, é a planilha de Excel, linda, maravilhosa, super planejada, super organizado, vai extrapolar, vai mudar. Você vai ter que fazer algumas escolhas, que é o que a gente fala aqui. Você vai ter que abrir mão, né, de certas coisas. Porque eu acho que, assim, até talvez seja uma prova, né, da força, desse sentimento e tudo, mas desse momento também que vocês estão criando. Então, isso é muito fantástico. Queria que, assim, você agora, num momento mais, assim, um conselho, né, para essas pessoas que estão nesse momento, né, a pessoa que tá ali, gente, mas eu quero muito que isso aconteça, que tenha essa mesma persistência, né, que vocês tiveram, principalmente do horário, encorajar as pessoas. Eu acho que, assim, leve as coisas mais leves, sabe? Não deixa, mas isso aqui deu errado. Tá bom, mas é um ponto de todo um processo, de um sonho que você tá realizando. Tenta ver as coisas com outros olhos, não deixa uma pequena coisinha estragar todo o processo. Tá te estressando isso, tá bom, mas olha isso aqui, o tamaninho que é isso pro sonho que você tá realizando. Então, eu acho que é levar
a vida, assim, no seu processo de planejamento como noiva com outros olhos. Não deixar as coisas te abalarem e, cara, vai dar tudo certo, sabe? Confia e se você tá planejando, você vai sair. Às vezes alguma coisa sai um pouquinho ali, mas não vai estragar tudo, sabe? Então, vai dar certo. Se tem um planejamento, se você planejou bem todas as etapas, vai dar certo. E tem muita coisa no dia a dia, né, desse planejamento de casamento que só você sabe. Só Sim. vocês sabem. Né? E a história, o macro é o que importa, né? Não Exato. só pelos outros, porque é um momento muito de vocês. Exato. Mas esse olhar, e isso que você está me trazendo é muito verdade, né? Vocês fizeram um casamento para vocês. Que vocês estavam confortáveis com absolutamente tudo, Sim. né? Acho que isso também é uma mensagem que... Sim, sempre pensar em vocês. Foi, inclusive, um conteúdo dos meus vídeos que é tipo, o casamento é sobre os noivos, não sobre os convidados. Isso. Então, Com as certeza. suas escolhas têm que ser com o que você quer, com o que o seu noivo quer. Ai, mas eu não gosto de X coisa. Ai, mas a minha mãe gosta. Tá, sua mãe vai casar? Não, é você que tá casando. E você deixou essas interferências, né? Elas acontecem, é normal. Cabelo preso, cabelo solto, vestido assim. Vestido, vamos falar do Então, vestido. do vestido, em relação, por exemplo, ao vestido das madrinhas, que eu escolhi preto, né? Todas as minhas amigas, enfim, super entenderam, não teve nada em relação a isso. Eu gostaria, inclusive, que elas, na minha cabeça, né? Eu falei, nossa, seria legal se todas fossem até com o mesmo tecido. Só que eu falei, indo de preto tá ótimo, sabe? E no final, e eu nem comentei isso com ela, no final todas estavam com o mesmo tecido. Acabaram alugando com o mesmo tecido, mas também porque foram poucas, né? Eu tive só 5 madrinhas, então acho que foi muito mais fácil dessa Sim, de coincidência sincronizar, acontecer. Mas eu acho que, assim, eu sempre fui uma pessoa que nunca deixei as pessoas meio que darem palpites, assim, principalmente da família. Então, acho que as pessoas já sabiam disso. Tem uma opinião forte. Tem uma opinião forte. Se tiveram alguma coisa, não me comunicaram. Mas, não teve, sabe? Alguém que foi lá, nossa, Carol, mas você não vai colocar isso? Ou não vai ter isso? Meu pai, pra não dizer que ninguém, meu pai falou sobre a bebida alcoólica, que a gente optou por um bar de café ao invés de bar de bebida alcoólica. Daí ele, nossa, mas você não vai ter bebida alcoólica? Eu falei, gente, 5 da manhã, quem é que vai beber? E no fim a gente teve champanhe e beberam, consumiram muito. Acho que foram 30 garrafas de champanhe consumidas, gente, pra 53 pessoas, isso é bastante, né? A gente já percebeu que seus convidados são animados. Uma taça de champanhe e um cafezinho. Uma taça de champanhe e um cafezinho. Revezando. Sim. E, assim, pra gente fechar aqui, né, desse planejamento todo, a lista de casamento de vocês, como que foi feito, né? Porque vocês olharam pra tudo isso. Vocês pensaram também com antecedência, tinha um foco principal. Conta um pouco desse processo também que envolve os convidados, obviamente, mas que não é do dia. Então, a gente fez uma lista, que foi junto com o site que a gente fez de casamento. Mas eu optei por fazer uma lista meio que mais engraçadinha e tal, porque a gente já morava junto. Então, não tinha muito que a gente, sabe, colocar lá, tipo, preciso de geladeira, preciso disso. A gente já morava junto, então a gente já tinha tudo. E aí optei por fazer essa lista mais engraçadinha, mas eu não esperava ganhar, vamos dizer assim, coisas, sabe? Porque... não sei lá, eu só não esperava Mas mesmo. É que como vocês criaram um casamento muito autoral, eu acho que até mesmo essa lista, tendo essa autoralidade, traz mais conceito ainda, mais interessante. Então, eu, por exemplo, na lista eu coloquei, sei lá, tipo, eu coloquei um valor que eu não me lembro agora, daí eu coloquei uma foto do meu marido e falando, ajude ele a ir no barbeiro, por exemplo. Ou colocava uma foto minha e falava, pague o botox da noiva, coisas assim, sabe? Que é muito legal que a gente fala no Listas Magalu, é isso, né? Que você formula a sua narrativa em termos de produto, evidenciado isso em produtos. Então, que também fica um convite para as pessoas a montarem listas autorais, né? Fica muito mais engraçado. Fica muito mais legal, né? E sim. produtos também que você pode usar, pode resgatar e tudo mais. Então, Sim. bem legal. Sim. E para pessoas que estão querendo casar às 5 horas da manhã, você encoraja?
Com toda certeza, é mágico, de verdade, é muito mágico. Não só o momento que você tá vivendo ali, mas também as fotos, os vídeos vão ficar, tipo, bizarro de lindo. Com A luz certeza. é muito luz bonita, A luz né? não tem nada melhor do que a luz do dia. Nada. Mas daí, após a cerimônia, vocês fizeram umas fotos ali. Sim, fizemos Tá. ali no heliponto, a gente fez a... Não lembro como é que chama agora, mas essas fotos que você tira depois. Sim, é um... Protocolares, acho que Ah, chama, sim, né? sim, Sim. protocolares. Então, as nossas fotos protocolares foram ali em cima. A gente ficou mais ou menos 1 hora, eu acho, ali, tirando fotos e caminho. Tinha um horário fotos. pra vocês ficarem ali no heliponto. Sim, também precisava desmontar por conta do vento e tudo mais. Vai que Sim. voa alguma coisa. Então, foi mais ou menos, tipo, acabou às 6, aí das 7 às 8 foi o coquetel. Aí, mais ou menos das 8 às 9, a gente ficou lá tirando umas fotos, lá em cima. E depois a gente desceu, continuou com as fotos, mais um pouquinho na mesa do bolo. E depois curtir, né? Todo Sim. mundo merece. Sim, Muito, sim. muito bacana. Depois de um mega planejamento, né? Exato. Não é tão simples assim, não é simplesmente vamos fazer um casamento 5 horas da manhã, ele ponto. E é isso, né? Não. Envolve a Muito. mesma necessidade de planejamento que Sim. um casamento convencional. Com certeza. Mas, Carol, eu queria muito te agradecer pelo papo, pela simpatia, por essa história, por trazer essa história para contribuir aqui com o nosso podcast. Ah, eu que agradeço Ai, pelo foi convite. super Sensacional, legal. acho que todo mundo que tá assistindo tá assim, queria saber tudo isso, exatamente tudo isso. A gente deixou assim, a gente nem perguntou tanto antes pra não perder o frescor, né? A magnitude. Parabéns, Obrigada parabéns. mesmo. muito Muito legal. bacana essa história que você trouxe como tendência, né? Sim, É. obrigada. Quem tiver aí querendo casar às 5 horas da manhã, Ah, sim. Pode casar. segue a Segue Carol. o conselho. Deixa seu contato aí, quem quiser acompanhar. Nas Tem redes. muitos vídeos no meu Instagram, que é Carol Castro D, e no TikTok também. Tem literalmente uma série da Netflix de Diário da Noiva. Viu? Então assistam lá também. É isso aí. Bom, muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo. E Imagina. é isso. Eu que Até agradeço. a gente vai ficar aguardando a renovação, hein? Que a gente vai Ai, acompanhar. vai vir. A gente Aí vai vai vir o acompanhar Diário da ali. Renovação. Muito obrigado. Obrigada eu. Obrigada, Tá Carol. terminando mais um Quero Sim, o podcast oficial do Listas Magalu. Até a próxima.